Olá! Hoje eu quero falar sobre a dificuldade na mudança. Muitas vezes a gente acaba tendo uma recusa quando imagina que a gente vai ter que mudar algo da nossa rotina, da nossa vida. Mas deixa eu me apresentar antes. Meu nome é Bruna, eu sou especialista na quebra de bloqueios emocionais através da autocura. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre a técnica e como ela pode ajudar nesse processo de mudança. Mas eu quero aprofundar um pouco mais de forma científica, né? Por que a gente tem essa dificuldade, essa recusa com relação à questão da mudança? Quando a gente para analisar o porquê a gente gosta de fazer as coisas como a gente vem fazendo, é só a gente pensar no seguinte ponto: o nosso cérebro sempre vai querer economizar energia. A questão dele querer economizar energia vai fazer a gente repetir os nossos padrões, repetir as coisas que a gente está acostumado a fazer. Ele sempre vai mandar, vai armazenar aquilo que ele compreende que em algum momento fez sentido para você. Pode ter sido algo positivo naquele momento, mas que agora não está mais fazendo sentido, mas ele repete. É como se ele jogasse para a caixinha do inconsciente e aí ele poupasse energia. Todas as decisões que a gente toma, todas as coisas que a gente costuma a ter que definir, elas exigem energia da gente. Então, por exemplo, né, eu acordo todos os dias às 7 horas. Quando eu mando esse comando para o meu cérebro de alguma maneira, e eu consigo fazer isso com frequência, ele vai entender que esse é o meu horário padrão para acordar. Muitas vezes até no final de semana eu vou acordar nesse horário. E assim é para diversas coisas. Então é aquela coisa automática. Eu preciso acordar mais cedo para fazer uma viagem, então eu não me permito soneca. Eu desperto alerta e vou. E aí muitas vezes o que acontece? Quando a gente está de frente com uma mudança, alguma coisa séria na nossa vida, o que a gente costuma pensar? A primeira situação que vem é uma catástrofe. Vem na realidade muita informação para você de tudo o que pode dar errado, mas você não pensa assim que pode dar errado, você imagina já acontecendo o pior. Você, por exemplo, numa separação, você ficando sem casa, você ficando sem dinheiro, você ficando sem teus cachorros, sem os teus filhos, um exemplo. Você não consegue pensar que, não, peraí, dá pra gente chegar num acordo. Na hora vem tudo isso, e aí o que você faz? Bloqueia. Então, assim, não é que você não queira, né? Eu tô usando o exemplo de uma separação, mas pode ser sair do teu trabalho, qualquer mudança na tua vida. Não é porque você não queira, é porque isso te assusta. Mas para pensar no porquê que te assusta. Tenta analisar se de repente você não tá sendo aquele tipo de pessoa normal. O ser humano tem essa tendência para sobreviver de só pensar no negativo. E de repente você não tá olhando o outro lado da história. Se você tá incomodado, alguma coisa tem. Esse alerta do incômodo é o que, na verdade, você precisa se apegar. Porque de nada adianta você viver uma vida reclamando, você viver uma vida que não é sua, você viver uma vida infeliz. Então, a reclamação, o aspecto de não se sentir 100% faz com que você observe melhor o que está ocorrendo e você tente analisar isso da melhor maneira possível, colocando sim prós e contras. Todas as mudanças, elas exigem muitas vezes um passo atrás. Muitas vezes, por exemplo, se você sair do teu trabalho, você vai ter que se programar financeiramente para poder arcar com as suas contas, porque as contas chegam, né? É uma realidade, é um fato. Não adianta a gente ir contra isso, porque no final das contas é uma coisa que a gente vai precisar resolver, é uma coisa que a gente vai precisar compreender e ir a fundo. Então, aqui entra o principal aspecto da terapia. Com a terapia, a gente consegue compreender o porquê que você está com medo dessa mudança. Possivelmente, você viveu uma mudança lá atrás que te traumatizou, que te trouxe alguma coisa, mas não necessariamente uma mudança. O nosso organismo, ele se apega em situações correlacionadas. Lembra que eu te falei que o cérebro é preguiçoso? Ele sempre vai fazer correlações e tudo é como você viveu a situação. Então pode não ter sido necessariamente uma mudança, mas aquilo ali foi arquivado com aspecto de mudança e aí agora toda vez que você quer mudar, você trava. E é aí que a terapia entra. Então a gente consegue ir lá na memória celular que ocasionou essa dificuldade e trazer para você isso à tona para você ressignificar. Então o processo é muito bonito
é muito ágil. Então, na primeira sessão você já sai com uma sensação muito boa, mas é importante a gente compreender a nossa superfície, né? A gente tá trabalhando a primeira parte. Então, a gente precisa aprofundar para entender as motivações que te levaram a ter esse medo de mudança, né? Ou esses outros medos que possam surgir, essas travas. Então, se você quiser entender um pouco melhor, me faça perguntas aqui embaixo. Eu tô à disposição para te esclarecer. É uma área que eu amo, então dá pra ver, né? Então me deixa saber aqui embaixo. Até o próximo vídeo.